Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Código Kid. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto das telas na educação e na vida das nossas crianças. E o tema de hoje é um tema muito debatido, né? Muito polêmico. E para essa conversa nós convidamos Letícia Novato, do Grupo Mães Unidas, aqui de Montes Claros. Se apresente, Leti, fala um pouquinho sobre o grupo. Olá, ouvinte. Olá, pessoal. Eu sou Letícia Novato, do Grupo Mães Unidas. Eu tenho aí 11 anos de história, né? Agradecer, Janine, pelo convite. Eu me sinto muito honrada. E honrada também de você estar escutando a gente, né? E querendo aprender com a gente. A gente também quer aprender com vocês, então não deixe de comentar aí no podcast. Antes de começarmos, para quem ainda não conhece, você pode falar um pouquinho sobre o Grupo Mães Unidas? Assim, o grupo foi uma ideia de, na verdade, um grupo de mães, né? A gente se reuniu e falou, vamos criar um grupo maior. E acabou que continuou somente eu na administração do Grupo Mães Unidas. Nós temos hoje 11 anos de história e muitos projetos. Esse ano a gente implementou ainda mais projetos. Então a gente tem o Urbanaço, que é um evento internacional de apoio ao aleitamento materno. A gente tem Mães Unidas Respira, Beach Tennis Mães Unidas, Mães Unidas Empreendedoras. E agora a gente acabou de lançar o Mães Unidas pelos Ciclos, que são oficinas de educação menstrual. Então, assim, é muita coisa bacana e eu convido vocês a participarem. Convido vocês também, todas as mães que estão nos ouvindo, a participarem. Eu sou suspeita, mas eu amo o Mães Unidas Respira. É um encontro muito legal, você consegue respirar, você consegue interagir com outras mães, trocar experiências. É um momento para você refletir, para você pensar um pouquinho, parar um pouquinho, né? Respirar. Como mãe e pensar um pouquinho, olhar um pouquinho para dentro. O Beach Tennis da Mães Unidas também é muito bom, então se você puder participar, venha participar com a gente, vocês vão gostar demais desses encontros. Vamos começar um pouquinho aqui falando sobre o uso excessivo de telas. Leti, a gente sabe que faz muito mal para as crianças, né? Quais são os impactos, assim, os principais impactos, na sua opinião? Então, a gente tem aí no desenvolvimento cognitivo, né, a dificuldade de se concentrar, de memorizar, né, de aprender. Porque se você não se concentra, se você não memoriza, então isso com certeza impacta o aprendizado, né? E aí a gente vê também a questão da saúde física, né? Porque se você está no celular, você não está se mexendo, né? Então vem o sedentarismo, vem a obesidade infantil, distúrbios do sono, porque a tela acaba ativando muito essa adrenalina, né? Esses hormônios. E no emocional acaba muito, né? Muitos pais e mães relatam a questão da irritabilidade, da impaciência, a dificuldade de lidar com as solicitações, porque é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, aquela dopamina sendo alimentada o tempo todo, e de repente, se a criança não tem aquilo no tempo que ela acha que tem que ser água, que é o aqui e agora, né, acaba também gerando essa frustração. Eu vejo muito isso aqui na prática, né? Porque as mães geralmente trazem os filhos e falam, eu quero que ele aprenda sobre tecnologia, mas eu tenho muito medo do uso excessivo de telas. E aí a gente sempre tem esse bate-papo aqui na Código Kid, porque a relação com a tela é bem diferente de você aprender sobre tecnologia. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Existe um tempo recomendado para o uso de telas por faixa etária? Eu gosto de falar, Janine, sempre aliado à questão do que é a Sociedade de Pediatria, né, e a Organização Mundial de Saúde fala, mas o que é real na nossa sociedade. Então, assim, o que é recomendado? Até 2 anos, nada nem celular, nem televisão, nem tablet, nada, né? Dos 2 aos 5, 1 hora por dia. Dos 6 aos 10, 2 horas. Dos 11 aos 18, de 2 a 3 horas. E aí, nós adultos, né? Porque a gente não consegue educar a criança se a gente mesmo não se educa. Então, assim, fora do trabalho, eu mesmo trabalho home office, então eu estou no celular e no notebook o tempo todo. 2 horas de lazer, né? Tipo assim, de ficar mexendo por lazer. Outras coisas que eu gosto de aliar a realidade, porque assim, não há como falar de uso excessivo de tela sem falar da sobrecarga materna.
né? Então, assim, é recomendado, mas grande parte das mães não consegue, porque ela tem no celular a babá. E aí a gente precisa falar, então, de nós enquanto sociedade, do que a gente pode fazer para ajudar essa mãe, né? E eu acho importante a gente primeiro repensar o papel da paternidade, porque o pai não está ali para ajudar, ele está para fazer a parte dele, né? E quando ele faz a parte dele, então essa sobrecarga passa a não existir tanto. E enquanto sociedade, porque a gente precisa entender que sociedade é responsável por aquela criança e não somente a mãe, né? E eu sempre falo assim, que a maternidade é o papel mais importante que é desempenhado dentro da sociedade, porque é onde se forma o futuro cidadão. Então, se a gente apoia uma mãe, o dia que a sociedade entender que apoiar uma mãe é apoiar o futuro da humanidade, a gente vai começar a transformar essa humanidade numa humanidade melhor, né? O mundo vai se tornar melhor. Então, apoiar uma mãe é fazer com que, inclusive, seu filho não tenha o uso excessivo de telas. E que aí vai mudar o comportamento, né? Tem criança que quer ficar sozinha em casa, que não quer, né, que quer se trancar no quarto, que gostava de sair, de praticar esportes e agora não quer mais, por conta do uso excessivo do celular, né, da televisão. Então a gente precisa repensar enquanto sociedade o que a gente pode fazer para fazer com que a sobrecarga materna diminua ou pare de existir, né? O ideal, o utópico, não existe mulher sobrecarregada com a maternidade. E quando isso acontecer, a gente com certeza vai conseguir fazer com que a recomendação seja a realização. E o que mais me preocupa é que as telas, muitas vezes, elas substituem atividades essenciais. Hoje em dia, não são todas as mães que têm tempo de brincar com os filhos, de fazer algumas atividades diferentes, de ter aquele momento de lazer, porque a gente sabe que a maioria das mães trabalham em tempo integral. E muitas não têm suporte familiar, muitas, como a Letícia falou, não têm o apoio do pai. Então, assim, é muito complicado, sim, para a mãe tentar fazer outras atividades, tirar o filho exclusivamente daquele ambiente de telas, não só o celular, né, mas a televisão também, que geralmente é o de uso maior, né, de maior excesso, inclusive o YouTube, que eu sou muito suspeita para falar, mas, na minha opinião, o YouTube é um estilo de vida que a gente pode monitorar melhor, porque no YouTube existem vários tipos de canais, vários tipos de pessoas, vários tipos de conteúdos que às vezes são muito impróprios para a idade daquela criança. Eu não sei se vocês repararam no YouTube, quando a criança começa a assistir um vídeo, começa a aparecer anúncios de outros vídeos. Às vezes, é o YouTube Kids, mas aparece anúncios de outras coisas. E ele vai clicando, vai saindo de um canal, vai passando para outro canal. É uma rede muito aberta. Então, assim, onde é tudo muito aberto, o perigo está muito constante. É o que atualmente aconteceu com o jogo, né, o Roblox, que foi tão comentado aí. Os pais todos assustados, com medo, porque tem um chat online e as crianças começam a conversar com as pessoas que não conhecem, e aí cria essa rede de insegurança e realmente é muito perigoso. Existem muitas pessoas maldosas e as crianças são muito inocentes. Então, nesse momento, é que a gente precisa redobrar os cuidados e prestar muita atenção no que os nossos filhos assistem, no comportamento deles quando mudam, nas coisas que eles falam, porque tudo que eles absorvem desse mundo de tela, de televisão, de desenho, de YouTube, eles trazem para a vida, porque eles não têm essa noção, essa maldade, essa percepção. Inclusive, Janine, assim, fazer uma comparação, né? Você pegar o celular, o tablet e deixar seu filho, né, ali sozinho, é a mesma coisa você colocar ele em uma avenida paulista da vida e largar ele lá e falar, se vira, sabe? Assim, a gente precisa entender que eles precisam sim caminhar com a gente ali. Né? Davi agora vai fazer pesquisas escolares. Eu falo com ele, você só pode acessar o Google mesmo para fazer pesquisas escolares somente comigo ou com seu pai do lado, para poder te ajudar. Porque às vezes ele coloca o nome de um animal lá, e a gente sabe que existem imagens de animais, né? Tipo assim, só colocou lá, tipo, gato. E
E aí vai aparecer, né, outras imagens que não são compatíveis. Então, isso precisa estar um adulto do lado. Né? O mundo da internet é um mundo imenso, né? E criança, você não vai largar seu filho na Avenida Paulista e simplesmente abandoná-lo lá. Você vai estar do lado. Então, como o que você pode falar para os pais, Leti, em relação a isso? Como eles podem identificar que o filho está exagerando no uso de telas? Eu acho que passou daquela recomendação, né? E eu falo dessa recomendação assim, diária, né? Passou dessa recomendação todos os dias. Eu acho que você está pecando nisso aí, sabe? A gente tem no final de semana, né? Que, geralmente os pais estão em casa. Parques, a gente tem parques pela cidade. Inclusive, existe um transtorno de déficit de natureza, que foi um termo cunhado pelo jornalista Richard Louv, que ele se refere aos impactos negativos, né, tanto físico como emocionalmente, da falta de contato que a gente tem com a natureza, né? Então, assim, a gente tem parques na cidade que são gratuitos. Você pode pegar um lençol velho que você tem em casa, estender no chão e jogar bola, levar um suco e um biscoito para você comer lá, né? Ler um livro com seu filho lá. Então, tem muita... No parque você consegue fazer de tudo, né? Então, assim, mesmo durante a semana, a gente tem que se movimentar. As pessoas perguntam para mim assim, Letícia, você brinca muito com o Davi. E Davi, eu vejo que o Davi usa pouco, mas o que você faz? Eu falo assim, primeiro eu falo de um lugar de privilégio, né? De um certo privilégio, porque assim, se Davi não está no celular, ele está comigo. E se ele está comigo, eu não estou trabalhando, eu estou com ele. Então, existe aí também eu ter que deixar de lado alguma coisa para estar com ele. E quando eu preciso estar com ele, trabalhando, eu preciso então ter uma atividade para ele. E chega o final de semana, se eu estiver cansada, eu vou falar para você, Davi, fica no celular, ou fica na televisão comigo ali do lado, etc e tal. Mas a gente precisa entender que existe déficit muito sérios e que vão impactar de forma muito negativa esse não equilibrar a balança durante o dia a dia e durante o desenvolvimento, até porque o uso excessivo da tela, ela impacta. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que não pode 2 horas? Ou por que não pode nem 1 hora, ou 3, ou 4, ou mais? Né? Porque não é do nada, essas horas não é do nada. Elas foram pesquisadas, né, por neurocientistas, por psicólogos, psiquiatras, que deram a entender que o desenvolvimento saudável do cérebro humano não absorve o uso excessivo de tela. Então, se você usa, até nós que já temos o cérebro completamente maduro, se a gente começa a usar muito as redes sociais, a gente tem esse impacto negativo na nossa saúde mental e emocional, né? Então, a gente precisa entender que o cérebro em desenvolvimento vai ter esse impacto ainda mais impactante. O risco é bem maior. A gente já entendeu que existem muitos riscos, né, desse uso excessivo de telas. Mas também nós sabemos que a tecnologia ela faz parte do nosso presente e fará cada vez mais parte do nosso futuro. Eu costumo falar que a gente, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente não consegue mais viver sem a tecnologia. A gente não consegue mais viver sem um celular. Imagine você passar o dia inteiro sem ter notícia das pessoas que você ama, sem conseguir falar com seu filho, sem conseguir ligar para seu esposo. Volta lá naquela época que não existia celular, que você tinha que ligar de orelhão, ou que você tinha que ir em posto telefone para fazer ligação, ou que você tinha que mandar carta. Então, assim, foi uma evolução muito grande e nós ficamos acostumados com a facilidade. E a tecnologia, ela traz essa facilidade. Mas nós sabemos que existem riscos. Tudo que traz facilidade vai trazer um conforto, mas vai ter um risco. É igual um medicamento. Você vai tomar um remédio para curar uma dor, mas ele pode causar mal para outra coisa. Nós sabemos que tudo tem o benefício e tem o risco. Bem assim funciona com a tecnologia. O que é que acreditamos que seja necessário? Educação tecnológica. Sim. Tudo na vida começa pela educação. Seu filho tem que aprender a ler, seu filho tem que aprender a andar. Tudo isso é ensinado pelos pais. Por que não
ensinar o filho a usar a tecnologia de forma saudável. Então, Leti, como que os pais podem transformar as telas em uma aliada na educação dos filhos? Você falou algo muito importante, educar. E não existe educação tecnológica sem educação sexual. Porque o criminoso cibernético, é cibernético que fala? O criminoso cibernético, quando ele alcança um adulto, ele quer o dinheiro do adulto. Criança não tem dinheiro para dar. Então ele quer a criança, né? Ele quer a imagem da criança. Então ele vai fazer de tudo, de todas as estratégias que a indústria pornográfica de pedofilia tem para poder conseguir isso da criança. Então a primeira coisa é, paralelamente, a gente ter a educação tecnológica e a educação sexual aliadas, né? E meu filho ganhou um celular. Como que agora acontece? Antes de ganhar o celular, primeiro regras, né? E regras assim bem estabelecidas, pregadas na geladeira, sabe? Para que esteja num lugar bem visível e que essas regras sejam construídas junto com a criança, porque senão vai ficar aquela coisa mais obrigatória, mais generalizada, ai meu Deus do céu, esqueci. Para que não fique uma coisa só de um lado, eu estou mandando e você obedecendo, isso, sabe? Colocar a criança para construir junto com você as regras, até para que ela receba, isso estimula a autoestima e isso também faz com que ela se autorresponsabilize, né? Eu fiz junto com meu pai e minha mãe essas regras, então eu também tenho que obedecer. Então é autoestima, é autorresponsabilidade e regras bem claras, definidas, pregadas num local bem visível para quando for quebrar, porque a criança ela gosta de desafiar, né? É da natureza do cérebro humano testar limites, né? A gente faz isso enquanto adulto, criança, né? Nem se fala. Então, quando for testar os limites, olha, o combinado foi esse. E fazer o combinado muito certo, né? Tipo assim, não. Essa é muito rígido, assim. Chega no final de semana, Davi tem 10, né? Davi vai usar 2 horas de tela no final de semana. Mas tem final de semana que ele usa 3. Aí eu sempre falo, olha, hoje você vai usar 3, mas não significa que 3 horas vai ser a regra, né? A gente pode fazer essa maleável, sermos maleáveis, mas sem fazer com que a regra se destoa, né? Então, cumprindo a regra. A gente vai cumprir a regra, filho. Uma regra, inclusive, que você se impôs. Então, é autorresponsabilidade, educar para respeitar. Respeitar pai e mãe, respeitar as regras, se respeitar, né? Porque foi algo criado por ele mesmo. E, claro, gente, conteúdo. Né? O conteúdo tem que ser de acordo à faixa etária. E eu gosto muito de chamar atenção nisso, porque, por exemplo, eu vejo muitos pais e mães levar crianças para assistir filmes que sejam incompatíveis com a idade. Né? E, mais uma vez, eu chamo a atenção. A classificação etária para programas é uma classificação dada de acordo com o desenvolvimento cerebral da criança. Então, é 10 anos? É 10 anos. Né? É 12 anos? É 12 anos. Então, a gente precisa respeitar, porque a gente está respeitando o nosso próprio filho, respeitando o desenvolvimento neural deles, com saúde, com plenitude, né? Às vezes, Davi pergunta, mamãe, às vezes a classificação é até livre. E aí eu falo, não, isso aqui não é legal para você, filho. Aí fala assim, mas mamãe, é livre. Eu falo, você já pensou que tudo é livre para mim? Tudo, para mim, que sou adulta, é livre. Mas eu sei que nem tudo me convém, nem tudo é bom para mim, nem tudo é saudável para mim. Então eu não vou consumir. É o mesmo para você, mesmo que seja um programa livre, mas que você, mãe, pai, entenda que não é uma coisa muito legal, né? Então, sim, converse com seu filho, não acho legal, porque ele não vai te fazer bem, mental ou emocionalmente, e eu prefiro que você esteja um pouco mais velho, né? A gente não precisa ter pressa para crescer, né? A gente tem quando a gente é criança, mas convencer os nossos filhos de que, olha, a gente teve essa pressa e a gente se arrepende amargamente de ter tido. Então, amar, é cuidado, né? Então, primeiro, traçar estratégias, colocar regras, colocar conteúdos e daí é a convivência, né? A gente vai levando e tentando equilibrar o dia a dia. Inclusive para jogos, bem lembrado aqui, existem vários aplicativos que você pode instalar, que você consegue acompanhar os jogos que o seu filho vai baixar no celular
E inclusive a faixa etária. Meu filho gosta muito de jogar. E aí, às vezes, no final de semana, eu falo com ele, você tem que escolher. Seu momento de assistir vai ser assistir ou vai ser jogar? Se for jogar, não vai assistir. Aí ele, não, eu quero jogar, ele gosta muito de futebol. Só que aí ele fica baixando aqueles joguinhos de futebol. Aí toda hora chega a atualização pra mim, falando que ele quer baixar aquele jogo. Eu vou ler a sinopse do jogo, vou ver a faixa etária do jogo, ver de que se trata o jogo antes de aprovar. Se eu achar que não é um jogo legal para ele, eu recuso, e aí o celular não baixa, ele não tem acesso àquele jogo. Então, assim, são aplicativos que ajudam muito essa questão de saber o que seu filho faz no celular. Você consegue saber quanto tempo ele assistiu o YouTube, você consegue saber quanto tempo ele jogou, quanto tempo ele fez qualquer coisa no celular. Tudo vai para você, todos os registros. Então, é uma segurança a mais para a gente como pai, como mãe. Então, busquem se informar, busquem saber. Existem vários programas que vocês podem, né, fazer uso e ver direitinho como funciona, enfim. E isso não é invadir a privacidade do seu filho. De jeito nenhum. Tem muito pai e mãe que entende, eu estou invadindo a privacidade. Não, isso não é invadir, isso é cuidar, isso é amar, né? É como você está invadindo a privacidade do seu filho, se você larga ele lá dentro da Avenida Paulista, não, isso não é invasão de privacidade. A internet é um mundo, entenda isso, a internet é um mundo virtual, mas é um mundo. E você não abandona seu filho no mundo. Você guia o seu filho através do mundo, né? E vai ter lugares do mundo que o seu filho, pela faixa etária dele, ele não cabe. Não é ambiente para ele. Então, não, aqui, nesse mundo, nessa parte do mundo virtual, isso aqui não te cabe. Então, não é invasão de privacidade, entenda isso. É um mundo e você precisa guiar o seu filho pelo mundo. E tem muita influência externa. Eu falo por experiência lá de casa mesmo. Às vezes ele chega para mim e fala, mas meu colega não tem esse aplicativo no celular, mãe, e ele joga esse jogo. Meu filho, você é o meu filho, ele não é o meu filho. A minha forma de cuidar de você é diferente. Aí ele começa a entender, porque ele sempre compara. Mas meu colega, o celular dele é livre, ele faz o que ele quiser, ele assiste o que ele quiser. Mas eu não sou a mamãe dele. Então, assim, é muito importante porque ele vai ter outras influências, ele vai ter outras vertentes que ele tem que seguir. Ele tem que entender que a gente faz por amor, cuidado, para ele se sentir amado, se sentir cuidado e protegido, que é a parte principal. E é aquela parte que a nossa mãe sempre falava com a gente, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ai, meu Deus, eu sou a mãe que fala, você não é todo mundo. Então, aqui na Código Kid, a gente mostra justamente para as crianças que a tecnologia ela pode ser muito mais do que simplesmente assistir vídeos, assistir televisão, jogar no final de semana inteiro, enfim. Aqui na Código Kid eles aprendem a usar a tecnologia. Para que a tecnologia serve? Por que ela surgiu? O que eu posso criar com ela? O que ela pode agregar na minha vida? É isso que a gente mostra para a criança. Você pode construir um robô. Para que o robô funciona? Para que ele serve? O semáforo é um robô. Eles vão entender que tudo que eles usam no dia a dia faz parte da tecnologia. E como aquilo foi criado? Para que aquilo foi criado? O portão elétrico da minha casa, o portão eletrônico da minha casa, por exemplo, é um robô. Como que criou? Como que ele abre sozinho? Como que ele fecha sozinho? Ele precisa de um sensor. Então, assim, tudo isso a criança vai aprender. Ele vai entender como funciona. Ele vai saber usar a tecnologia de forma benéfica, de forma que vai somar na vida dele futuramente. E aqui, por exemplo, a gente tem um curso de desenvolvimento de jogos. Ele vai criar um jogo, ele vai aprender como aquele jogo funciona. Inclusive, esse final de semana, nós tivemos um depoimento de uma mãe, assim, ela postou o filho dela criando o jogo em casa, no tempinho que ele tinha de diversão ali. E aí, ele cria os personagens, né, ele desenha os personagens, ele colore os personagens. Quando ele terminou no caderninho dele de montar todos os personagens, ele leva os personagens para dentro do jogo que ele criou. De pegar as bolinhas, sabe? E ele dá nome para os personagens, então estimula muito a criatividade. Então, essa é a nossa função, ensinar as crianças a saber mesclar tecnologia com a realidade do mundo, mas de forma benéfica, que não seja uma coisa que vá atrapalhar a vida dele, que vá prejudicar o emocional, prejudicar o desenvolvimento cognitivo, que é o que o excesso de telas mais provoca na criança.
Isso faz toda a diferença, viu, Janine? Eu fiz um curso e entre os palestrantes do curso tinha a Malala, que é aquela afegã, né, que hoje é símbolo da educação no mundo. E a Malala ela falava sobre a importância de mesmo nós adultos aprendermos sobre programação, né? Então, assim, a criança aprender, se a gente tivesse tido, né, essa possibilidade, um código KID na nossa infância, nossa, talvez hoje o mundo seria bem diferente, assim, com essa educação digital, né, que a Código KID traz. Porque eu vejo assim, o problema não é a tecnologia em si, mas o uso que a gente faz dela, né? E a gente precisa realmente ter essa educação tecnológica para que a gente possa cada vez mais usar a tecnologia para beneficiar, para evoluir enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? E nos ajudar a criar, a pensar, né? E é isso, eu acho super importante e quem dera, né, se nós tivéssemos tido um código KID na nossa infância. Na verdade, eu acho que tudo aconteceu muito rápido. Então, assim, a evolução tecnológica, ela veio muito rápido. Então, as pessoas não tiveram tempo de assimilar. Então, muitas começaram a se influenciar por vertentes errôneas e começaram a usar a tecnologia para coisas ruins. Sempre vai ter o lado ruim das coisas, não tem jeito. Nós estamos num mundo e que tem pessoas que pensam diferente, né? Então, tem pessoas que buscam fazer o bem, tem pessoas que não têm necessidade de fazer o bem, que não se sentem bem fazendo o bem. Infelizmente, a gente tem que saber lidar com isso tudo e tentar ensinar os nossos filhos a enfrentar essa mesma barreira, que é lidar com as pessoas ruins. Eles têm que aprender, porque sempre vai existir. Aí agora vem um grande desafio. Como reduzir o tempo de tela sem que isso vire motivo de briga em casa? Impossível. Gente, vamos aqui, né? Briga vai ter. Sempre. Então não vamos falar aqui, pintar, né, de colorido o céu azul e tal, porque não tem. O cérebro da criança está em desenvolvimento. Então a criança, ela não tem um freio emocional que nós adultos temos, né? Aquela vontade de dar na cara da pessoa, né? A gente freia, porque não pode, a gente sabe que é errado, né? Bater. Mas a criança, ela não tem esse freio emocional ainda, né? Ela está em desenvolvimento. Então, assim, ela vai querer ultrapassar o limite, ela vai querer desafiar e aí vai dar briga, sempre. Então, assim, a briga vai ter. Mas como que eu lido com a briga? Eu acho que a pergunta é essa, como que eu vou lidar com a briga, né? Primeiro, manter-se firme, né? O combinado foi esse, acolher a dor da criança, porque quando a gente se frustra, a gente fica, né, muito bravo também, né? Só que a gente tem esse freio emocional, às vezes não, mas... A gente tem mais maturidade emocional. Né? A criança não tem, então assim, não é punir a criança por aquilo que ela não é capaz de fazer, né? Eu não sou capaz de voar, então eu não vou ser punida porque eu não sou capaz de voar, porque eu não sou. Então a criança é a mesma coisa. Então a briga como eu lido com a briga? Filho, a resposta é não, né? É uma regra, olha lá, nós escrevemos a regra juntos, a gente tem que obedecer a regra. A resposta é não. A criança vai brigar, a criança vai dar birra, a criança vai chorar, a criança vai se jogar no chão, eu vou acolher a dor dela, mas sem falar com ela, tá, vai, não. É acolher a dor dela. Eu entendo que você esteja bravo, eu entendo que você esteja triste, né? Eu entendo. Eu também fico bravo, eu também fico triste. Quando eu quero uma coisa, quando eu quero muito uma coisa, eu não consigo, né? Então, eu sei, eu te entendo. Mas não, a resposta ainda é não, né? Passou a birra, passou a briga, né? E pronto. Vamos partir para a próxima, né? Porque sempre vai ter a próxima. Então, para mim, não é evitar a briga, é realmente... E a briga vai ser menos frequente quando as regras estiverem claras. Se a regra está clara... Né, foi uma construção coletiva e está clara, está pregada lá para todo mundo ver, vai dar menos briga com o passar do tempo, mas evitar a briga sempre, isso é impossível. Verdade. E é muito complicado quando em casa você tem mais de uma criança, porque todas têm personalidades diferentes. Então você tem 3 filhos e os 3 são diferentes. Um lida melhor com frustração, o outro já lida zero com frustração.
um já consegue entender melhor o que você quer explicar, a sua preocupação, enfim, o que você pensa a respeito das coisas, e o outro já não tem nenhuma paciência para compreender. E aí, lendo a respeito, eu leio muito esses livros sobre maternidade, olho muito esses blogs, e lá, eu não me lembro qual, mas eu vi uma dica que, eu não sei se era uma psicóloga, ou se ela não era psicóloga, enfim. Ela ensinava a técnica das estrelinhas, e eu achei muito interessante, porque assim, você atribui para a criança, todos os dias antes de dormir, a estrelinha do dia. A estrelinha verde. Lá em casa eu adotei a cor verde, porque eu gosto muito de verde, então a estrelinha verde. E eu lembro que quando eu era criança, na escola, os melhores alunos ganhavam a estrelinha verde. A amarela era mais ou menos, e vermelha era quem tinha um comportamento ruim. Então, eu trouxe isso para a vida, né? A gente internaliza as coisas quando criança. Então, aí, antes de dormir, eles já sabem. Aí eles falam: mãe, já fiz tudo, já escovei meu dente, já fiz minha tarefa, vamos dar as estrelinhas? Então, assim, melhorou muito, porque antes tinha choro para fazer tarefa, tinha choro para tomar banho, tinha choro quando não podia assistir TV, tudo era motivo de choro. Só que agora, como ele é recompensado com estrelinha, e elas são recompensadas com estrelinha, aí elas sentem que é a obrigação delas. É minha obrigação ajudar a mamãe, então eu vou ajudar. Eu tenho que fazer a tarefa, então eu vou fazer. Então agora está sendo uma iniciativa. Não que seja uma troca, muitos enxergam como uma troca. Mas você está fazendo uma troca com a criança. Não, eu estou mostrando para ela que se ela fizer tudo direitinho, ou pelo menos tentar, né, porque é impossível a gente ser perfeito, ela vai ter uma recompensa. Porque na vida é assim. Se você se esforça, se você corre atrás, se você busca, você é recompensado. Agora, se você espera, se você para, se você estaciona, nada cai. Nada cai de graça, nada vai cair do céu para você. Tudo você tem que correr atrás, você tem que buscar. Então, eu estou tentando ensinar isso desde criança. Aí tem uma delas lá que está com estrelinha a menos. Mas aí todo dia ela fala: eu vou conseguir recuperar essa estrela. Então, assim, a força de vontade dela é tão grande de recuperar a estrela que ela está firme e forte no propósito dela, que ela tem que ser uma boa aluna, que ela tem que, sabe, tentar ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu acho muito legal essas técnicas que as psicólogas ensinam, que ajudam muito nessa questão de internalizar para a criança como que ela tem que tentar ser. Porque a gente nunca vai ser perfeito, claro, mas a gente tem que tentar chegar pelo menos 10%, 15% que seja, de ser uma pessoa melhor. E é isso que a gente tenta ensinar para as crianças. A questão da redução do tempo também depende muito de nós, né, gente? Assim, a gente precisa criar momentos de conexão familiar. Como que eu vou me conectar com meu filho? Às vezes, a gente está vendo aí uma geração de adolescentes se trancando no quarto, sem diálogo com pai e mãe, né? Mas, assim, o que eu, enquanto mãe, e você, enquanto pai, fez durante a infância daquele adolescente para se conectar com ele? Porque a conexão com o adolescente não nasce do nada, não, né? A conexão entre pessoas, ela é um processo que vai se desenvolvendo. Então, assim, você pode criar momentos em família. Por exemplo, de manhã eu tenho 2 momentos com o Davi, que a gente joga uma partida de xadrez todos os dias, né? E logo depois do almoço, a gente senta no sofá nós dois e a gente vai conversar. E aí a gente conversa sobre tudo, sabe? Às vezes a gente tem conversas um pouco mais profundas, mas aí a gente conversa bobeira, a gente brinca um com o outro. Então, assim, criar momentos rituais mesmo, né? E não é, gente, uma partida de xadrez demora, assim, entre nós dois, né? Que nós dois não somos tão bons assim, mas demora 10 minutos. Né? Então, assim, 10 minutos de conexão, que você consegue se conectar com o seu filho. Esse momento que a gente senta no sofá também é tipo 10, 15 minutos. São poucos tempo, até porque a gente não tem muito tempo, né? E que a gente consegue sim fazer essa conexão. Às vezes você acha que tem que ficar 1 hora, 2 horas com a criança, e não é bem assim. Né? A criança também não quer ficar 1 hora, 2 horas, não, vocês não são, né? Nós pais, a gente não é o último pacote, o último biscoito do pacote, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa criar certos rituais de 10, 15 minutos que seja, para a gente poder se conectar com os nossos filhos, e são esses momentos sem tela. E até o diálogo, durante as brigas, vai ser melhor.
né? Que a gente está conectado com aquela criança está conectada com a gente, e até a comunicação, quando a conexão é maior, se torna mais eficaz. Verdade. São ótimas dicas. E eu vejo quanto os pais se envolvem com os filhos em outras atividades, a troca fica bem mais fácil, né? Essa questão da criança se colocar em outras atividades, fica muito mais fácil aceitar essa redução do tempo de tela, que é prejudicial, né, para eles na infância. Inclusive, naquele evento que a gente fez, lá no Parque Sagarana, e nós levamos as crianças, a família, foi o dia da família, foi muito legal. Então, assim, por mais eventos assim, que os pais consigam, né, criar esse apoio mútuo, que cria a conexão com o outro, para criar conexão entre as crianças, isso é muito saudável. Conexão com pessoas, estar com pessoas, isso é saudável. Em meio à natureza. Em meio à natureza, exato. Vamos fazer agora um jogo rápido de mito ou verdade. Vamos lá. Toda tela faz mal para crianças. Não. Mito. Mito. É um mito porque a gente sabe que, a gente acabou de falar, o uso saudável da tecnologia, né? E a gente tem programas muito bacanas também, né? Tem o Bluey, nossa, é um desenho super fantástico, né? E a gente tem Mundo Bita, eu sou apaixonada por Mundo Bita. Tem vários desenhos que trazem até pra gente adulto muitas mensagens. Exatamente. Muitas mensagens assim de coisas melhores, de lições de vida, né? Então, assim, eu acho que é também questão de selecionar, de ver realmente se aquilo vai ser benéfico ou não para a criança. É pesquisar mesmo, sabe? É investigar, ir a fundo para poder ter uma educação tecnológica em casa e fora dela. Porque se na sua casa o seu filho aprende, fora, provavelmente ele vai seguir o que ele aprendeu lá. Jogos eletrônicos deixam as crianças mais agressivas. Verdade ou mito? Verdade, dependendo do jogo, né? Jogo de tiro, de violência, com certeza. Eu acho que o tempo também do jogo, né? Exato. Tipo, mesmo que seja um jogo educativo, se você ficar muito tempo, a gente acabou. O uso excessivo de tela deixa a criança... Tudo em excesso faz mal, né? Então, a gente tem que sempre pensar que até chocolate, gente, faz mal. Doce, principalmente. É porque chocolate é tão bom. E por que é gostoso, né? Devia ser ruim. Assistir vídeos educativos é sempre positivo. Janine, eu vejo assim, eu não quero, Letícia, eu não quero assistir documentário sempre. Eu quero assistir alguma besteira de vez em quando. Você tá entendendo? Assim, uma comédia, um besterol. Eu adoro aqueles filminhos de Natal, sabe? Assim. Amo. Então, eu acho assim. Eu amo o Natal, na verdade, né? Colocar uma criança pra assistir sempre algo educativo, né? Ela vai querer rir em algum momento de alguma bobeira, né? Eu acho que criança é como nós, adultos, né? Eu acho que a diferença da criança para nós é que a criança ela precisa que a gente direcione ela, que a gente eduque ela, né? E nós adultos, a gente em tese já está educado, mas enfim, em tese. Mas eu acho que da mesma forma que a gente precisa de um besterol de vez em quando, a criança também. Também precisa. Criança precisa aprender tecnologia desde cedo. Sim, precisa. Educação. Eu falo que existe muita educação que hoje é acessível para os nossos filhos e que não foi acessível para a gente, né? Educação tecnológica, até porque não existia muita tecnologia para a gente, né? Mas a educação tecnológica, financeira, sexual, sabe assim, tudo isso faltou pra gente, mas que está hoje acessível. Educação emocional. Gente, como que a gente precisa hoje nos educar emocionalmente, né? Como adultos, né? Exatamente. Então, assim, como você cria uma criança, educa o emocional dela, ajuda se o seu emocional é fragilizado. Então, esses dias, eu tive uma conversa ontem eu tive uma conversa com o Davi sobre isso, né? Davi me respondeu mal. E eu falei assim, filho, ele falou, mamãe, mas eu não quis responder mal. Eu falei, eu sei, mas assim, eu tenho uma educação, eu tenho uma comunicação violenta, e muitas vezes. E eu falei com ele assim, olha, eu tenho uma comunicação violenta, eu acho que o mundo tem uma comunicação violenta. Eu falei com ele, eu estou estudando sobre comunicação não violenta, eu estou fazendo terapia, né, mas eu queria muito
que você é criança. Eu estou fazendo isso com 43 anos de idade. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Mas se você tem só 10, você consegue ser melhor que eu, ser melhor que seu pai, ser melhor que o mundo, né, dos adultos de hoje. Então, ter essa comunicação, reconhecer a nossa própria fragilidade, as nossas próprias dificuldades, né, e falar para a criança, olha, você é capaz de mais. Essa questão da fragilidade emocional é uma questão muito séria ultimamente, porque a gente pode prestar atenção que existe entre nós assim uma geração que foi muito fragilizada. Teve um emocional muito, porque antigamente tudo era muito rígido, não existia diálogo, então foi uma criação muito violenta. Então a gente tenta, mas às vezes é muito difícil, então você acaba repetindo o padrão, e repetir padrão é uma coisa muito difícil. Você tem que quebrar aquele padrão, é o que você falou, é estudar, é terapia. Então se a criança entender que ele pode mudar desde agora, já aprender de forma correta, quando ele tiver os filhos, vai ser muito mais fácil essa lida com o emocional, entende? Então, assim, é muito importante a terapia, gente. Vocês não têm noção do tanto que uma terapia faz bem, tanto para a gente, quanto para a criança, quanto para o pai. É muito necessário. Façam terapia se puderem, porque é muito bom mesmo. Davi me questiona, né? Mas eu tenho você e meu pai para conversar. Por que eu preciso de uma psicóloga? E eu falo com ele, filho, a psicóloga ela é formada, ela tem um estudo e tem processos na sua vida que nem eu e seu pai a gente entende, mas a psicóloga vai entender. Então não é porque você... Existe uma frase que eu acho muito bacana. Psicólogo não é para quem tem problema, porque problema todo mundo tem. É para quem quer resolver. Exatamente. Né? Então, assim, eu falo com ele, minha mãe, inclusive, falou assim, nossa, eu devia ter colocado vocês na psicóloga, mas na época, né, tipo, eu tenho 43, não na tinha época, não esse costume, essa consciência, exato. Né? E hoje eu tendo essa consciência e tendo esse acesso, eu falo, Davi, você vai fazer terapia até o dia que você completar 18 e você não depender mais de mim para fazer terapia. Mas o que depender de mim, eu vou dar esse mecanismo para você, eu vou dar essa ferramenta, eu vou te dar essa saúde. Porque para mim, trata-se de saúde mental e emocional. Muito. Né? Saúde porque a gente mental. passa, pensa a adolescência, nossa, a adolescência todo mundo, né, tem aquele heavy-stress na adolescência. Que bom se a gente tivesse, se todo mundo tivesse acesso ao psicólogo para poder passar pela adolescência com menos montanhas russas, né? Menos revoltas de adolescente. Exato. Então a terapia ajuda demais, gente. Muito mesmo. Leti, foi um bate-papo incrível. Tenho certeza que nós podemos ajudar muitos pais a enxergarem quanto que esse tema é importante, a usar tudo de forma mais equilibrada. Para quem quiser acompanhar mais sobre o Grupo Mães Unidas, como que a gente te encontra? Onde a gente pode acessar a página do Instagram? Lá na página do Instagram é @MãesUnidasDemoc. @MãesUnidasDemoc. E lá tem assim o link de todos os grupos do WhatsApp, né? Porque a gente tem vários projetos. Então, tem um grupo geral, né, para falar de tudo, e aí tem o grupo do Beach Tênis, tem o grupo das Mães Unidas Respiram. Então, assim, participem, porque a gente está com projetos muito bacanas para desenvolver esse ano. E a principal missão das Mães Unidas é unir mães e mulheres para a gente se fortalecer e para a gente construir esse mundo. Que a Código Kid faz parte dessa construção de um mundo melhor. Né? A gente não repensar, reconstruir é necessário, porque fazer mais do mesmo, a gente vai continuar na mesma. Né? Não adianta a gente querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, realmente, se a gente quer uma construção melhor, uma evolução, melhorar a vida das nossas famílias, a gente precisa realmente repensar. E é essa união que o grupo chama você a participar, para estar com a gente nessa construção. E essa proximidade de mães faz muita diferença. Ajuda muito a fortalecer e a enfrentar muitas dificuldades. Você tem que pensar que você, como mãe, já passou por algumas dificuldades, você pode ajudar outra mãe que está passando pelo mesmo problema. Então, conversar, trocar ideias, uma mesmo ajudar a outra, seja com uma palavra, seja com informação. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos aproximar.
E eu acho muito bonito essa iniciativa do Grupo Mães Unidas. Então, assim, de quando eu entrei no grupo, eu participo muito do Mães Respira, participo do Beach Tennis, sempre procuro estar presente nesses encontros e nesses momentos, porque é lá que a gente pode trocar experiências e fortalecer, né, o nosso viés maternal. Né? Com essa troca de experiências, a gente vai uma ajudando a outra, uma equilibrando a outra. Isso faz toda a diferença. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outros pais, siga as páginas da Mães Unidas, entre nos grupos da Mães Unidas, venha participar com a gente, né, desses eventos que a gente vai construindo. Muitos eventos que Letícia constrói, a gente sempre entra com parceria, a gente sempre faz eventos para as mães levarem os filhos, para ter aquele momento em família. Então, se sintam convidados a participar com a gente desses momentos. Para também entender mais conteúdo sobre tecnologia, educação, sobre maternidade. Siga as nossas páginas no Instagram, Mães Unidas. @Mães Unidas de Moc e @Código Kid Moc. E lembre-se sempre, o segredo não é proibir as telas, mas ensinar o uso consciente. Educação tecnológica, gente, urgente. Nossas crianças precisam de educação tecnológica. Leti, quer se despedir do pessoal, fazer algum convite? Até a próxima, eu espero que a próxima, hein? Vai ter sim. Tchau, pessoal.